A gente estava falando de competência. E justamente, como é que nós vamos estudar as regras de competência? Nós vamos partir das regras constitucionais, olhar as regras fixadas pelo Código de Processo Civil, justamente para conseguir identificar em que justiça federal, estadual, depois em que juízo, juízo comum, juízo trabalhista, um juízo especial, em que foro, em que unidade. Portanto, a gente vai tentando destrinchar todas as regras de competência até definir exatamente qual a unidade mínima que caberá. Portanto, eu vou discutir, essa causa é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual? Pronto, decidi, é Justiça Estadual. Depois eu vou tentar descobrir qual é a comarca que é competente. Depois, em razão da matéria dentro da comarca, qual é a vara? Então a gente vai descendo ao nível até descobrir exatamente qual é o juiz singular que é competente para julgar aquela causa. Antes disso, a gente precisa ter algumas noções de algumas palavrinhas importantes. Por exemplo, foro. Foro é o lugar, foro é o território onde uma causa vai se processar. Então, por exemplo, é no Foro de Santos, se for estadual. Se for federal, é na seção judiciária de Santos. Portanto, foro ou fórum é o lugar daquele território que vai receber aquela ação. Foro da Praia Grande, Foro de São Vicente, Foro de Santos, Foro da capital. Vejam, dentro da capital de São Paulo, que é tão grande, há ainda foros regionais. Foro regional de Santo Amaro, Foro regional do Jabaquara, Foro regional do Brás. Portanto, essa divisão organizacional do tribunal nos leva à ideia de foro. Além do foro, nós temos a ideia de juízo. O juízo é a unidade judicial que vai julgar singularmente o seu caso. Por exemplo, em Santos, na Justiça Estadual, as matérias cíveis, nós temos 12 juízes ou 12 juízos que podem julgar causas cíveis. São 12 varas cíveis. Vara das fazendas, nós temos 3 juízos das fazendas públicas. A primeira vara, a segunda vara, a terceira vara. Portanto, a gente vai descendo nas regras até encontrar exatamente o juízo especificamente. Portanto, o foro é macro, é o lugar. Foro de Santos. E juízo é aquela unidade mínima que vai receber, apreciar e julgar o seu caso. Outra regra importante está no artigo 43. Quando que a gente vai descobrir essas regras? Quando é que a gente vai ter que analisar essas regras de fixação de competência? Quando que as regras de competência vão ser realmente aplicáveis para que a gente defina qual o foro, qual o juízo? O artigo 43 diz que determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Ou seja, é no momento em que o processo ingressa no Poder Judiciário que a gente tira a fotografia e descobre todas as regras de competência. Vou dar um exemplo. Se no momento de distribuição eu moro em Santos e a regra de competência tem a ver com isso, portanto será o Foro de Santos, porque é nesse instante. Se o réu mora em São Vicente e a regra de competência determina que esse é o fator importante, portanto é nesse momento que eu tenho que descobrir a regra de fixação de competência. Portanto, se o réu, no momento em que eu entro com a ação, mora em São Vicente e esse elemento é importante, então o processo será em São Vicente. Mesmo que esta regra venha a ser alterada, ou mesmo que o réu mude de lugar, o artigo 43 continua, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente. Ou seja, se a regra no momento da distribuição do processo valoriza o domicílio do réu e o réu mora em São Vicente, a ação será em São Vicente. No curso do processo, o réu muda para Santos. Não importa, o processo não vai mudar para Santos. Essas alterações de fato não vão alterar a competência, porque a competência se fixa no momento da distribuição do processo dentro do Poder Judiciário. Salvo 2 exceções que estão no 43. Se aquele órgão deixa de existir, é óbvio que você não pode ter um processo num órgão que não exista. Vou dar um exemplo. Um processo corre na vara de acidente do trabalho da comarca de Santos. O processo corre lá.
e por determinação do Tribunal de Justiça, a vara é extinta. Não tem mais esse juízo do acidente do trabalho. Então, óbvio, o processo vai ter que ser remetido para o juízo que vai substituir essa vara do acidente de trabalho. Portanto, se for para a vara da Fazenda Pública, o meu processo vai mudar, porque a vara, o juízo, deixou de existir. Outra exceção é uma alteração relacionada à competência absoluta. A gente não viu, vai ver já em seguida a competência absoluta. Mas competência absoluta é aquela que não permite mudança. Então, por exemplo, se eu tenho uma ação que corre na vara trabalhista e se altera a regra que define aquela ação como trabalhista, por exemplo, aquela ação é entendida a partir de um determinado instante como uma regra, uma relação que não é trabalhista. Isto é uma regra de competência porque decorre da matéria. Ora, se uma nova regra definiu que aquela minha relação litigiosa não é mais trabalhista, a minha ação não pode continuar na Justiça do Trabalho, porque a competência absoluta, como foi alterada, faz com que o meu processo saia da Justiça do Trabalho e vá para a Justiça Comum. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre competência absoluta mais tarde, e aí voltamos até a falar sobre isso. E a última coisa que eu queria trabalhar com vocês nesse vídeo é uma outra definição de competência que difere entre competência originária e competência derivada. Competência originária é aquela definida no momento do ajuizamento do processo. É aquela que tem a ver com o primeiro juiz que vai receber e julgar esse processo. É, portanto, quando eu estou com um processo pronto e pergunto, onde é que eu vou ajuizar essa ação? Em que foro? Em que juízo? Esta pergunta nos leva à chamada competência originária, daí o nome, a primeira competência. Há ainda uma competência chamada de competência derivada, que é aquela que tem a ver com os graus recursais, ou seja, para onde vai o meu processo quando apresentado um recurso? Ou seja, para onde vai o meu processo quando ele sair da primeira instância? E aí a gente tem a chamada competência derivada ou competência recursal. Quem é o órgão competente para julgar um recurso de apelação da Justiça de Santos? Ora, se alguém perde um processo em Santos e apela, o órgão é o Tribunal de Justiça. Tá bom, e dentro do Tribunal de Justiça quem? Depende da matéria. É locação? Então é a primeira seção de direito privado do Tribunal de Justiça. Então a gente vai ter, a partir de hoje, conhecimento e alguma oportunidade de trabalhar essas questões que vão definir quem será o órgão julgador dos nossos processos, quer em primeira instância, quer em instâncias recursais. Tá bom? Abraço, gente, até a próxima!